Nós vamos falar hoje da nossa primeira unidade da disciplina Arte e Novas Tecnologias 1. Nesta unidade, nós vamos iniciar um processo de trazer para vocês alguns nomes de alguns pesquisadores que desenvolveram estudos neste campo da arte e tecnologias. Hoje eu vou trazer para vocês algumas questões que o professor Arlindo Machado, professor da Escola de Comunicação e Arte da USP, nos deixou no seu livro Arte e Mídia. O meu objetivo com este vídeo é motivar cada um de vocês a desenvolver a leitura dos textos deste livro Arte e Mídia, leitura básica da nossa disciplina. O livro está disponível na biblioteca virtual do Kindle e também em alguns espaços virtuais, além do livro físico. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre um destes textos que o professor Arlindo Machado deixou neste livro Arte e Mídias. O título do texto é Desviando a Tecnologia do seu Projeto Industrial. E neste texto, Arlindo Machado discute a apropriação que a arte faz do aparato tecnológico que lhe é contemporâneo e que difere significativamente daquela apropriação feita por outros setores da sociedade, como a indústria de bens de consumo, que também utiliza a tecnologia. Em geral, os aparelhos, os instrumentos e máquinas semióticas não foram projetados para a produção de arte. Então o artista se apropria desta tecnologia para produzir a sua arte. Então, as máquinas semióticas são, na maioria dos casos, concebidas dentro de um princípio de produtividade esta industrial, de automatização dos procedimentos para a produção em larga escala de bens. O artista vai subverter esta finalidade da tecnologia. Então, neste contexto, o professor Arlindo Machado, no seu livro, ele diz que a fotografia, o cinema, o vídeo e o computador, eles foram também concebidos e desenvolvidos como tecnologias segundo os mesmos princípios de produtividade e racionalidade no interior de ambientes industriais e dentro da mesma lógica de expansão capitalista. Mais uma vez eu digo, o artista aparece nesse contexto para subverter muitas vezes esta ordem e experimentar estes equipamentos, essas ferramentas tecnológicas de maneira que vai além do seu projeto. Então, os atuais algoritmos de compactação da imagem, utilizados em quase todos os formatos de vídeos digitais, são a melhor demonstração da filosofia que ampara boa parte dos progressos no campo das tecnologias audiovisuais. Prosseguindo com as reflexões que o professor Arlindo Machado faz no seu livro Arte e Mídia, ele diz: a premissa do vídeo digital é evidentemente discutível, pois é aplicável à produção mais banal e cotidiana, de onde, aliás, foi extraída. Ela não pode ser aplicada a imagens limítrofes da arte contemporânea, como é o caso dos quadros da pintura-ação de Pollock, razão pela qual obras dessa natureza acabam destruídas pela compactação digital. Ou seja, estas obras envolvem performance, envolve outras energias que o vídeo não consegue captar. Prosseguindo, existem, portanto, diferentes maneiras de se lidar com as máquinas semióticas. A perspectiva artística é certamente a mais desviante de todas.
Ou seja, o trabalho do artista com as tecnologias digitais é sempre um trabalho de ir além a este projeto industrial para o qual as tecnologias foram criadas. No livro Arte e Mídia, o professor Arlindo Machado, para exemplificar as questões apresentadas, ele nos traz alguns nomes de alguns artistas, fotógrafos, como a Nan June Paik, que com a ajuda de ímãs poderosos desvia o fluxo dos elétrons no interior do cubo iconoscópico para corroer a lógica figurativa de suas imagens. Um outro exemplo são os fotógrafos Frederic e Andrew, que modificam uma câmera fotográfica para obter um fulminante processo de desintegração das figuras. Todos estes artistas subvertendo a lógica tecnológica destes equipamentos. Prosseguindo, talvez, é muito importante que vocês estejam atentos a esta questão que o professor Arlindo coloca no livro, talvez até se possa dizer que um dos papéis mais importantes da arte numa sociedade tecnocrática seja justamente a recusa sistemática de submeter-se à lógica dos instrumentos de trabalho, ou seja, ir além deste projeto industrial, capitalista que as tecnologias trazem em seu projeto inicial. Então, prosseguindo com estas reflexões do professor Arlindo Machado, que trabalha este conceito de imagem técnica em seu livro Arte e Mídia, esta imagem técnica que nada mais do que uma arte mediada pela tecnologia, o professor Arlindo diz: arte e mídia, como qualquer arte fortemente determinada pela mediação técnica, coloca o artista diante de um desafio permanente de, ao mesmo tempo em que se abre as formas de produzir presente, atual, contemporânea, este artista contrapor-se também ao determinismo tecnológico, ou seja, experimentando e subvertendo a lógica deste projeto industrial. Prosseguindo, Arlindo Machado diz: o desafio da arte mídia não está, portanto, na mera apologia ingênua das atuais possibilidades de criação, de uma nova criação, de uma melhor criação. A arte mídia deve ser o contrário, traçar uma diferença nítida entre o que é, de um lado, a produção industrial de estímulos agradáveis para as mídias de massa e, do outro lado, a busca de uma ética e uma estética para a eletrônica, para a arte tecnológica, para estas imagens técnicas que são mediadas pela tecnologia. Então, finalizando esta nossa conversa sobre este livro Arte e Mídia do professor Arlindo Machado, que na verdade é uma motivação, esta nossa conversa é uma motivação para que vocês possam ler o livro, ler os textos do professor Arlindo. Então, finalizando, eu quero ressaltar que a tecnologia ela não foi criada para a arte. Os artistas se apropriam destas tecnologias para fazer a sua arte. Então, não se pode, em nenhum destes exemplos que foram mostrados aqui neste vídeo de fotógrafos, e outros que nós possamos obter, nós não podemos dizer que estes artistas estão operando dentro das possibilidades programadas
e previsíveis dos meios invocados. Eles estão, na verdade, ultrapassando os limites das máquinas semióticas e reinventando radicalmente os seus programas e as suas finalidades. Eles estão indo além, eles estão subvertendo, eles estão trazendo novas possibilidades de mediação que estas máquinas podem trazer para a imagem técnica ou para qualquer outra possibilidade de arte que se possa fazer através desta mediação tecnológica. Então agora eu deixo para vocês uma atividade. Eu quero que vocês assistam o vídeo Arlindo Machado, Convergência e Futuro, que está no segmento deste vídeo. E procurem refletir sobre o TikTok, sobre o Kawaii, né, e os canais de distribuição como Netflix, né, e isso fazendo um paralelo com as falas que o professor Arlindo vai estar desenvolvendo neste seu vídeo sobre convergência e futuro. E eu quero que vocês anotem estas reflexões que vocês vão fazer, né, e compartilhem no chat do vídeo para que a gente possa conversar sobre estes compartilhamentos no nosso próximo encontro virtual. Desejo a todos um bom estudo e que seja proveitoso este vídeo e estas reflexões que vocês estão fazendo para a nossa disciplina Arte e Novas Tecnologias 1. Bom estudo! Tem um livro muito interessante, que é um best-seller até hoje, que é o livro do Henry Jenkins, chamado A Cultura da Convergência, em que ele analisa a televisão que está sendo feita agora, e principalmente essa questão da convergência da televisão com os outros meios todos, né? Que para ele é a televisão do futuro. Ou a televisão do futuro aprende a conviver com todos esses meios, ou ninguém mais vai ficar vendo televisão em casa de chinelo e pijama, né? Quer dizer, coisas mudaram muito. E esse livro é interessante que ele analisa vários programas, como Survival, aquele reality show, e uma série de outros aí que não estou me recordando agora, em que ele acha que esses programas estão apontando para uma coisa que está sendo buscada, experimentada, por enquanto, pela televisão de uma forma muito tímida. Ele próprio reconhece que a televisão podia ser mais ousada nessa direção, né? Eu acho que o Lost foi a experiência mais decisiva mesmo, né, nessa direção de uma televisão transmídia, né, que mistura todas as mídias e não fica só numa mídia única. De qualquer maneira, eu acho que tem um movimento em duas direções em questão de futuro, né? Existe a televisão mesmo, que é essa televisão que a gente vê em casa, a Globo, SBT, ela tem que tomar decisões sobre como vai conviver com tudo isso que está acontecendo ao redor. Mas também tem uma outra coisa que me parece mais interessante ainda, essa sim é onde eu aposto, que é a televisão que nasce dentro da internet. As web TVs, principalmente, né, que ainda são limitadas, por enquanto, tecnologicamente, mas eu acho que a televisão do futuro vai ser a TV que vai nascer dentro da internet, né? Essa televisão que a gente chama de jurássica, né, essa velha televisão, né, ela vai ter que se transformar, ou aprende, né, a se transformar, ou ela não tem muita chance. Eu não acredito que ela vai morrer, mas ela vai ficar elitizada. Ela vai ficar uma informação para um público muito elitizado, por exemplo, on demand, que tem dinheiro para pagar um filme que acabou de sair agora e ganhou um Oscar, né? E tem dinheiro para comprar essas coisas e ver. Mas a televisão mesmo, essa televisão de massa que a gente sempre conheceu, eu acho que dentro de um futuro próximo ela vai estar dentro da televisão. E eu imagino assim talvez seja uma utopia, mas imagino um período muito fértil se a internet continuar como é,
se não houver nenhuma censura, né? De uma explosão de televisões mais ou menos parecida com aquela que teve nos anos 70, 80, com as rádios e as televisões piratas, né? Quando você tinha 3.000 canais numa cidade, né? Uma proliferação, todo mundo fabricava o seu próprio transmissor e fazia a sua programação da cozinha da casa, né? Com os meios que tinha. Foi um período muito interessante, que talvez, né, com a internet, com a evolução, a gente possa ter essas televisões inteiramente livres, né? Televisões, um grupo de estudantes se junta, compra uma câmera barata e recursos baratos e põe no ar ou põe online essas televisões que são completamente alternativas. Eu acho que aí talvez tenha um caminho mais promissor para a televisão. Já existe isso, já existe bastante, né? Mas ainda temos que evoluir um pouco tecnologicamente. Tem gente que diz, o teatro nunca vai acabar, a pintura nunca vai acabar, nenhum meio vai acabar, né? O que nós vamos ter é um acúmulo de novos meios junto com os meios mais antigos. Só que, para mim, essa questão é um pouco mais complicada, porque basta você ter um pedaço de carvão que você faz pintura. Basta você ter uma sala qualquer com um ator e uma pessoa de público, você já tem teatro. Agora, para fazer cinema, para fazer televisão, você precisa de equipamentos sofisticados, tecnologia. Então, é preciso que, enquanto tiver empresas fabricando esses equipamentos todos, nós vamos ter cinema, nós vamos ter televisão. Agora, quando isso se tornar economicamente inviável, pode ser que desapareçam. A gente já falou muito tempo do fim do cinema. O cinema já morreu várias vezes e ele está aí ressuscitado novamente, agora com 3D, com outras possibilidades, né? Então, é difícil fazer profecias, né, para o futuro. Agora, a atitude tímida e covarde que esses meios mais antigos têm com relação aos novos pode causar consequências bastante drásticas. Eu acho que o videogame foi a tecnologia que mais soube enfrentar o mundo novo, o admirável mundo novo, né? Eu acho que o videogame não guerreia com os hackers, não guerreia com os piratas, pelo contrário, incorpora, né? Vai incorporando e ganha muito dinheiro. Hoje a indústria que ganha mais dinheiro no mundo é a indústria dos videogames, mais que Hollywood, inclusive, né? Então, são espertos, eles souberam lidar, né, com essas novas possibilidades criadas pelo digital, pelo computador e pelas telecomunicações, principalmente. Agora, a televisão, assim como o cinema, o mercado editorial, fonográfico, precisam dar saltos, né? Precisam dar saltos qualitativos. Eu acho que tentam. A Globo, por exemplo, tem um núcleo de novas tecnologias, onde eles tentam pensar formas novas de fazer a televisão dialogar com todas essas tecnologias que estão aí ao redor, né? O celular, os blogs, os sites de fãs e assim por diante, né? Incorporar isso tudo, não lutar contra eles, né? Não guerrear contra eles, incorporar no sentido assim de como, por exemplo, esses blogs que existem hoje por exemplo, de mulheres que falam sobre maquiagem, roupas e acessórios, brincos e colares. As empresas que fabricam isso estão interferindo nesses blogs, né? Contratam essas mulheres que fazem esses blogs, chamam para uma operação, dão um presente, estão aprendendo a conviver, porque a melhor publicidade que existe são esses blogs, porque as pessoas acreditam nas pessoas que estão falando ali, não acreditam mais na publicidade que aparece na televisão, né? Mas acreditam em alguém que está falando, olha, estou usando tal produto e é muito bom na internet.